Na aula de hoje, começaremos uma matéria nova, calorimetria. Mudou alguma coisa? Será que não? Será que sim? Vamos falar um pouco mais disso na aula de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo beleza mesmo? Gente, ó, tô aqui com vocês, cara, transmimento de pensação, transmimento de, não sei nem como é que fala, mais transmissão de pensamento, acho que é isso, né? Mas gente, ó, vocês têm que estar sintonizados comigo, cara, manda a dúvida de vocês, sala de vocês não manda muita dúvida, de vez em quando aparece alguém perguntando alguma coisa de prova de trabalho, mas dúvida mesmo, cara. Ninguém está mandando. Não é possível que vocês estão nos novos Einstein desse século. O que é isso? Vocês estudam física e não tem dúvida nenhuma? O maluco é brabo. Não é possível isso, né? Assim, vocês querem me enganar, né, cara? É claro. Porque vocês não estão estudando. Ou estão conversando entre vocês e estão se resolvendo aí. É, tá bom. Enfim, cara, fica à vontade. Tô brincando com vocês, tá, descontraindo um pouco, mas, cara, vocês têm que ficar à vontade. Manda a questão pra mim, não precisa ter nenhum receio, não. Manda as dúvidas de vocês. É verdade. Não entendeu a letra que eu fiz num vídeo de resolução de exercício, manda pra mim lá, cara, manda, entendeu? Manda o que vocês quiserem. Mas antes de falar da aula de hoje, deixa eu dar um outro recado pra vocês. Ó, final de bimestre, semana que vem é semana de prova, vocês têm que mandar algumas coisas pra mim, né? Então vocês vão mandar as provas e além disso, como vocês sabem, mensal 2, nós temos o trabalho. Então, além de levar as provas lá para a escola, vocês vão ter que levar mais duas coisas. Vocês vão levar o trabalho, e aí você pega o trabalho, capa, padrão, ABNT, procura na internet, se você não sabe o que é isso, grampeia e me entrega. Além do trabalho, vocês vão mandar para mim também o fichário de vocês. Põe no saquinho de plástico, eu vou dar uma olhada, vou dar visto, vou avaliar e vou mandar de volta para vocês depois. Tudo bem? Eu deixo lá na escola, depois vocês pegam para mandar para mim novamente no final do próximo bimestre, ou eu pego lá na escola com vocês, tudo bem? Mas vocês entenderam? Então, quando vocês forem levar as provas lá para a escola, o que vocês vão ter que levar? As provas, o fichário no saquinho e o caderno grampeado numa boa, beleza? Então, bora falar da aula de hoje? Ó, apostila 2, página 3, calorimetria, matéria nova, mais ou menos nova, né? Percebam calor, cara, vou continuar falando de calor, né? Calorimetria, então, são conceitos importantes que você precisa saber, eu vou revisar isso com vocês, calor, temperatura, escalas de temperatura também, a gente já viu isso e vimos também uma outra consequência, né, das trocas de calor, que era a dilatação. Assim, a dilatação em si não é uma matéria pré-requisito para cá, tá? Mas assim, você precisa saber, tem umas coisas importantes, mas o que é legal você pegar? A dilatação térmica e a calorimetria são duas matérias que são consequências da troca de calor. Tudo bem? Então, claro, você tem que saber o que é calor, definição de calor, e tem que saber o que é a temperatura. É isso que é importante para a aula de hoje. Mas, bora para a aula. Bora começar essa matéria nova, então, que chama-se calorimetria. Vamos conversar, falar um pouco sobre tudo isso, mas ó, a gente não pode esquecer aquilo que a gente já viu. Então, assim, é uma continuação. A calorimetria continua sendo uma consequência das trocas de calor. Então, tudo que a gente viu até agora era consequência das trocas de calor. Então, antes de falar de calorimetria, vamos conversar um pouco sobre aquilo que a gente já viu. O que a gente já viu, né? Quais são os conceitos necessários para essa aula? É isso que eu vou conversar um pouco com vocês agora. Então, já vimos o que é calor. Você tem que me responder essa pergunta, você tem que saber o que é calor, você não pode ter dúvida disso. Já vimos também o que é temperatura, vimos também quais eram as escalas termométricas e como é que a gente usava e quais eram as relações que existiam entre elas. Então, vimos também, né, a dilatação térmica, mas a dilatação térmica também é uma consequência das trocas de calor entre os objetos. Mas conceitos necessários são esses aqui que vocês precisam se lembrar para a gente poder dar sequência no nosso estudo, beleza? A primeira coisa que a gente viu era o calor. Então, o que é calor? Você se lembra? Fala para mim, né? Calor, é claro, é o mais importante. Então, a pergunta que fica é, o que é o calor? Você lembra disso? Fala para mim aí, vai, fala para mim, o que é calor? Tem que lembrar, tem que falar para mim o que é calor. Mas vamos lá, vamos definir calor de novo, né? Então, o que é calor? Calor é a transmissão de energia de um corpo para o outro desde que haja, né? Desde que exista diferença de temperatura entre eles através de ondas eletromagnéticas, especificamente na frequência do infravermelho. Lembra disso? É claro. Isso era calor, essa era a definição de calor. A gente vai continuar usando porque, afinal, isso ainda é uma consequência das trocas de calor. Isso eu digo a matéria que nós estamos vendo agora. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? E aí, o que mais que a gente viu? Vimos também o conceito de
temperatura, né? Eu dei para vocês dois conceitos de temperatura. O primeiro conceito, que é o mais prático mesmo, o que realmente é a temperatura, é uma grandeza física que serve para falar para a gente se dois objetos estão em equilíbrio térmico ou não. Porque se eles estiverem em equilíbrio térmico, não tem troca de calor, né? Não tem como passar onda infravermelha de um para o outro, tudo bem? Então, isso é temperatura, são escalas que a gente escolhe para falar, ó, esse cara está a tantos graus, esse cara está a tantos graus, então pode haver ou não pode haver troca entre eles. Aí, o segundo conceito também que a gente usa bastante é em relação ao grau de agitação térmico das partículas, das moléculas, dos átomos, enfim. Como é que você pode entender isso? Quanto maior for a agitação, a velocidade, o movimento dos átomos e moléculas, quer dizer que maior é a temperatura daquela substância, daquele material. Tudo bem? Pegaram comigo? Então, essas coisas são importantes para a gente saber. E agora, vamos então para a nossa aula de hoje, que é justamente isso, entendendo as consequências da troca de calor e o que elas trazem para nós, de bom ou de ruim, né? Vamos analisar um pouco disso com vocês. Então, definição de calorimetria. O que é a definição de calorimetria? É o estudo das trocas de calor entre objetos. Então, é isso que a gente vai continuar. Vocês perceberam? Ó, mudamos a apostila, mudamos um pouco o material, mas não mudamos o assunto. O assunto continua sendo o mesmo. É importante você perceber isso. E vamos ver como é que a gente faz para relacionar isso com o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. Olha só. Vamos fazer uma análise gráfica? Para a gente conseguir entender isso melhor, eu preciso mostrar um gráfico para vocês. E esse gráfico é um gráfico de aquecimento da água, tá? Então, vou pegar valores aqui quaisquer, só para a gente entender. Montei aqui um gráfico. Importante você perceber aqui em cima, esse eixo Y, eu estou medindo temperaturas em graus Celsius. O eixo X, por sua vez, aqui, ó, eu estou medindo o tempo. Né? Pode ser um tempo em minutos, horas, quem sabe. E também posso medir isso aqui em Q. O que é o Q? Daqui a pouco a gente vai ver com mais calma, mas aqui já tem uma dica, né? Caloria. Caloria é uma unidade de medida de energia. Mas agora, bora construir nosso gráfico. Olha só, ele vai começar aqui em menos 20 graus Celsius, aí eu começo a fornecer calor, eu começo a deixar o tempo passar. O que vai acontecendo com essa temperatura, né? Pô, você pegou uma pedra de gelo, você está dando energia para ela, a temperatura dela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega um determinado ponto, a temperatura de 0 graus Celsius, ela para de aumentar a temperatura e o gráfico agora fica uma reta. O que está acontecendo agora? Daqui a pouco a gente vai conversar, mas é importante você perceber que ele fica uma reta horizontal, né? Ele não tem mais mudança de temperatura, a temperatura é constante, percebeu? Bom, depois de um certo tempo, né, percebam que isso aqui também é tempo, esse gráfico volta a subir, ele volta a ter o seu movimento ascendente, mas novamente chega um certo ponto, ele para de subir, estamos aqui na temperatura de 100 graus Celsius, pô, estou falando de água, a 0 graus Celsius, o que acontece? Do sólido para o líquido é fusão. Aqui, a 100 graus Celsius do líquido para o gasoso, vaporização. Você tem que lembrar isso aqui, hein, gente? É disso que a gente está falando, né? Não pode esquecer. Não é verdade? É verdade. Então, quando chegamos a 100 graus Celsius, o que começa a acontecer? O gráfico novamente fica uma reta horizontal, né, depois de um certo tempo, ele vai continuar subindo, e aí, cara, aqui ó, não tem limite, né, não tem um máximo de temperatura que você possa chegar em relação a valores. Tudo bem, você vai embora, mas e aí, o que é importante você perceber? Em relação a esse gráfico, essa parte de baixo, o que era? Era só sólido. Depois, cheguei até aqui, isso aqui é uma mudança de fase, então toda essa região daqui até aqui eu tenho sólido, mais líquido, tudo bem? Aqui, virou tudo líquido. Virou tudo líquido, era só sólido até aqui só líquido, e aí conforme você vai dando calor, conforme o tempo vai passando, a temperatura do líquido, a água líquida vai aumentando, então esse ladinho aqui é todo líquido, e aí chega lá em cima, o que acontece? Nessa região aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho uma fase de transição do líquido para o gasoso, do líquido para o vapor, então esse ponto aqui até aqui, você tem a mistura, né, de líquido e gás, e aí chegou nesse ponto aqui, acabou, todo o líquido foi transformado em gás, agora sim ele pode subir infinitamente, mas é claro que aquele pedaço ali vai ser só gasoso. Tudo bem, gente? Você entendeu comigo? Agora, o que é importante você perceber, né? Se é que você já não percebeu, né? Você já percebeu aqui? Então tá, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos dividir isso em regiões. Eu vou te chamar isso aqui de região 1, isso aqui de região 2, isso aqui de região 3, isso aqui de região 4, isso aqui de região 5. Antes de passar, que eu vou perguntar para vocês nos próximos slides algumas coisas, eu quero que vocês aqui já percebam quais são as regiões semelhantes, né? Quais são as regiões em que a temperatura muda, quais são as regiões que a temperatura não muda. Tudo bem? É isso que eu vou tratar com vocês. E aí, ó, já dividi com vocês, né? Regiões 1, 3 e 5, regiões 2 e 4 são as regiões que a gente vai trabalhar agora. Vamos separar? Vamos trabalhar primeiro as regiões 1, 3 e 5.
Quais são as características, quais são as propriedades, o que está acontecendo nessas regiões 1, 3 e 5. É isso que eu vou conversar com vocês agora. Essa região 1, 3 e 5, a gente chama ela de região de calor sensível. Por que é um calor sensível? Sensibilidade, mudança, né? A mudança de temperatura. Então, essa região existe mudança de temperatura. Eu estou repetindo isso umas 3, 4, 5, 10 vezes, sei lá quantas vezes eu estou falando isso, mas, cara, você tem que perceber o que está acontecendo em cada uma dessas regiões. O tratamento vai ser diferente, as formas vão ser diferentes, as grandezas que estão ali serão diferentes também. Você tem que estar atento nisso. Tá tudo bem? Então, vamos seguir. E aí, cara, o que a gente percebe, né? E essa história de calor sensível é calculado com uma expressão, né? A gente chama isso aqui de Q-macete, né? Q-macete, aqui seria T de temperatura, θ de temperatura. Vou explicar isso melhor para vocês, tintim por tintim. Vamos destrinchar isso aqui, vamos conversar um pouco sobre isso aqui, ó. Então tá lá, a nossa expressão é QMC delta T de temperatura, ou delta θ de temperatura, também não faz diferença, mas o que é o quê? O que é o quê? Né? A gente até não tava a língua aqui, mas o que para nós é a quantidade de calor, né? Eu tô dando calor. Pegou isso comigo? Então, a massa. Então, unidade de medida pode ser no sistema usual calorias, pode ser no sistema internacional joules. Eu sempre vou fazer esse contraponto com vocês. Sistema usual, sistema internacional. Por quê? Depende da questão. Tem questão que faz no sistema usual, tem questão que pede para você no sistema internacional, e aí a gente se vira bem nos dois lados, tá? Não tem por que ter medo não, cara. Tranquilo, a gente sabe se virar nisso aqui, vocês vão perceber na hora de fazer os exercícios. Continuando isso aqui, a gente tem ali massa. A massa a gente mede em gramas ou quilogramas, gramas usual, quilogramas sistema internacional. E aí eu vou pular esse Czinho, vou falar, ter um tratamento especial para ele, vou falar agora só sobre o delta-θ. O que é o delta-θ? É a variação de temperatura. Como é que a gente mede temperatura? Graus Celsius ou Kelvin, sistema internacional. Então lembrando disso tudo, gente, é importante você ter na memória isso tudo, fundamental para nós. Agora, esse Czinho aí que me preocupa, né? O que esse Czinho é? Esse Czinho, cara, a gente chama de calor específico. Olha o nome, calor específico. Então, ele é uma característica de cada material. Se você pegar madeira, se você pegar o isopor, se você pegar a água, cada um desses materiais tem o seu calor específico. É como se fosse uma impressão digital. Tá entendendo? É uma impressão, cada ser humano tem uma impressão digital. Cada substância, cada material tem o seu calor específico também. Tá conseguindo relacionar as coisas? Vamos seguir juntos então, ó. E aí, cara, como é que você faz para entender isso um pouco melhor, né? Esse calor específico, eu preciso saber a unidade de medida dele. Então, para saber, para construir junto com vocês a unidade de medida dele, eu vou isolar o C. Então, notem comigo, o que eu quero fazer é isolar esse Czinho. O que? Já está do lado de lá, o M vai passar para o lado de lá dividindo, o delta-θ vai passar para o lado de lá também dividindo. Pegou comigo? Então, como é que fica isso? Fica que o C é igual à quantidade de calor dividido pelo Mzinho e delta-θ. Vamos colocar agora as unidades de medida? Quais são as unidades de medida? Ó, sistema usual, tá? Não se preocupa com o sistema internacional, não. Quantidade de calor, mostrei para vocês agora há pouco, é calorias. Massa, grama. Temperatura, graus Celsius. Então tá aqui. A unidade de medida do calor específico, que é uma característica de cada material, é caloria por grama graus Celsius. Mas o que quer dizer calor específico? Para que ele serve? Por que essa unidade de medida? Que loucura que é essa, cara? Que você está entendendo alguma coisa? Mais ou menos. Então, vamos deixar isso muito bom para vocês. Olha só, vamos explicar um pouco melhor com um exemplo. Eu vou pegar aqui para vocês o calor específico da água. Olha que legal. O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. O que isso quer dizer? Vamos entender melhor. Em geral, né? Se você pegar uma gotinha de água e essa gotinha de água tiver 1 grama, se você fornecer para essa gotinha de água 1 caloria, você consegue aquecer, né, 1 grau Celsius a água. Então, se a água estava a 10 graus Celsius, ela vai para 11 graus Celsius. É isso que a gente faz. É isso que é o calor específico. Então, em outras palavras, né, o que o calor específico faz para a gente? Ele mostra para nós quantas calorias você precisa para mudar 1 grama desse material em 1 grau Celsius. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho o calor específico de uma substância 45 calorias por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que se para você transformar, né, para você aquecer 1 grama desse material em 1 grau Celsius, eu preciso de 45 calorias. Você entendeu a relação? Pegou como é que funciona isso? Ah, agora eu entendi! Muito interessante, né? Muito legal também isso.
Pegou comigo, gente? Ó, manda dúvida pra mim, manda dúvida no Connect, manda dúvida no Zap, manda dúvida onde vocês quiserem. Eu falo isso o tempo todo, gente, porque assim, o importante aqui, cara, é você ficar à vontade pra me perguntar. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter nenhum ressentimento, nenhum receio. Você tem que, tô assistindo o seu vídeo 5 horas da manhã, posso mandar dúvida? É claro que você pode, cara. Manda dúvida pra mim, eu não vou responder 5 horas da manhã, né? É verdade. Que é isso? Quem sabe? Às vezes, talvez, mas enfim. Manda, cara. Eu vou responder pra você. Tá? Não fica com dúvida, não. Os comentários dos vídeos também. Já falei isso pra vocês várias vezes. Manda aí nos comentários dúvidas de vocês. A gente faz um fórum de discussão. O grupo do Facebook também é legal pra isso. Então, assim, vamos conversar, vamos nos comunicar. A gente precisa trocar umas figurinhas aí, não é verdade? Beleza? Então tá, vamos seguir aqui. O que mais a gente tem para conversar? Regiões 2 e 4, né? Trocou as regiões 2 e 4. Agora, como é que a gente chama? O que está acontecendo? São regiões que a gente chama de calor latente. Então, ó, olha a diferença. Há mudança de fase da matéria. Não há mudança de temperatura. Percebeu? Então, as regiões 1, 3 e 5, calor sensível, não muda a fase, mas muda a temperatura. Regiões 2 e 4 não muda a temperatura, mas muda a fase. Então você tem uma transformação, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Pegou comigo? Então é isso que a gente vai estudar com muita calma agora, e a gente chama isso de calor latente. Então, como é que a gente calcula calor latente? Porque o pessoal brinca de que moleza, né? Vai ser Q, M e L. Você já deve estar imaginando o que são cada uma dessas coisas. O que é o quê? O que é a quantidade de calor? Como é que a gente mede? Quais são as unidades? Caloria ou joule, você já pegou, você já sabe disso. O M, o que é o M? M de Maria? Não, é de massa, né? Massa é grama ou quilograma, você já sabe disso. E agora, o cara diferente que aparece para nós aí, vou dar um tratamento especial para ele. Esse L, a gente chama de calor latente. Então, pega comigo. O que era o Czinho? Calor específico. O que é o L? Calor latente. Eles têm mais ou menos a mesma função, mais ou menos a mesma finalidade. Tá? Então, vou explicar para vocês que existem dois tipos de calor latente. O latente de fusão e o latente de vaporização. É claro que o de fusão eu estou indo do sólido para o líquido, mas se você for do líquido para o sólido, se for uma solidificação, é a mesma coisa, é o mesmo valor para esse cara aí. Tá? Assim como eu estou falando da vaporização, eu estou indo do líquido para o vapor. É vaporização, então eu tenho um latente de vaporização. Ah, mas se você estiver indo do vapor para o líquido, fazendo uma liquefação, cara, é o mesmo valor, é o mesmo latente de vaporização. O que importa para nós é da onde para onde você está indo, entendeu? É isso que você tem que se ligar. Quando a gente for fazendo exercício, isso vai ficar um pouco mais tranquilo para vocês. Mas aí, o que esse L é? Ele é, novamente, uma característica de cada material. Então, cada material tem o seu latente, assim como cada material tinha o seu calor específico. É isso que você tem que pegar, cara, entendeu? São coisas pertinentes a cada matéria, né? Assim, é igual a impressão digital, é específico de cada ser humano, RG, CPF, é específico de cada ser humano, entendeu? Cada um tem o seu. É isso que você tem que se ligar aqui, esse é o ponto principal dessa aula, tá? E aí, como é que a gente faz para calcular então esse latente aí? Esse latente, como é que a gente calcula, né? Você já sabe que é calor latente, mas para a gente calcular ele, vamos isolar o L. Então, só passar a massa aqui pro lado de lá dividindo, e aí fica que o L vai ser igual a quantidade de calor dividido pela massa. Você já sabe as unidades, vamos colocar as unidades, quantidade de calor, caloria, massa, grama, então vai ficar caloria por grama. Só que, de novo, o que quer dizer isso? O que é isso? Para onde que isso me leva? Qual que é o entendimento que eu preciso ter desse cara aí? Vamos com calma. Exemplificando. Vou pegar o da água de novo. Então, ó, o latente de fusão ou latente de solidificação da água é 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Vamos explicar um pouco melhor, né? Em geral, se você pegar aí uma amostra de gelo, ou pegar 1 grama de gelo, né? Para eu transformar 1 grama de gelo, presta atenção, a 0 graus Celsius, hein? Para eu transformar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius em 1 grama de água líquida, eu preciso de quantas calorias? 80 calorias. E aí eu consigo fazer a transformação de sólido para líquido. Você pegou comigo? Ó, não dá para você falar, né? Ah, eu vou pegar 1 grama de gelo a menos 20 graus Celsius e quero transformar ele em líquido. Não consegue. Você primeiro precisa levar a temperatura dele até 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius é que você vai começar a fazer essa mudança de fase. Você pegou comigo? Então, por isso que é na reta horizontal que eu mostrei para vocês lá no gráfico, beleza? O que você precisa se ligar? Então, o latente aqui de fusão é de 80 calorias por grama. O latente de vaporização é de 540
calorias por grama. Precisa decorar esse valor? É claro que não, né, cara? É porque a gente faz exercício e a gente acaba decorando. Mas esse 540, que é o latente de vaporização, o que isso quer dizer? Quando a água líquida chegou a 100 graus Celsius e eu quero transformar 1 grama de água líquida em 1 grama de água vapor, quantas calorias eu preciso? 540. Percebeu? É a mesma analogia, é a mesma explicação para o latente de fusão. Pegou comigo, gente? Agora, cara, a gente está falando de caloria, não sei se todo mundo entende caloria, caloria no sistema internacional, joule é. Como é que a gente faz para converter? Como é que a gente faz para transformar? Como é que fica essa conversão de calorias para joule? Ó, aproximadamente, na verdade esse valor aqui é de 4,18, 4,19, depende do material que você pegar. Mas, em geral, para nós, ensino médio, como é que fica? Uma caloria é igual a 4,2 joules. Sistema usual, sistema internacional. Você pegou comigo? Belezinha? E aí, estamos terminando. Última coisa para a gente falar na aula de hoje é capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Olha só, é a quantidade de energia armazenada em um objeto. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês uma caneta e vou pegar um lápis. Eles são do mesmo material? Não, um é madeira, o outro é plástico. Né? Um tem grafite, o outro tem tinta. Então, assim, eles são completamente diferentes. Mas a capacidade térmica deles pode ser igual. Então, por exemplo, eu tenho 50 calorias, eu quero armazenar 50 calorias nesse lápis. Eu consigo? Então, sei lá, né? Joga 50 calorias nele, ele fica. Joga 50 calorias nessa caneta, ela fica também. Então, qual que é a capacidade térmica dos dois? 50. Então, a capacidade térmica, você se ligou? Pode ser a mesma para diferentes materiais. Né? Então, se eu pegar um bloco de chumbo e um tanque de água, eu consigo colocar a mesma quantidade de energia nesses dois caras? Sim. Né? Por que eu estou falando? Estou falando de capacidade térmica. Tá? Então, não confundam capacidade térmica com calor específico. Calor específico é igual, ó, impressão digital, cada um tem o seu. Capacidade térmica, aí cada um pode ter a sua, mas pode ser igual também. Capacidade térmica é assim, cara, eu consigo carregar 50 quilos. Quantos quilos você consegue carregar? Ah, eu também consigo 50. Pô, então a gente tem a mesma capacidade térmica, né? Só que aí eu estou falando de calor, de temperatura, é disso que a gente está falando. Você pegou comigo? Então, como é que calcula essa capacidade térmica, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas de todo modo, é uma característica de cada objeto, né? Então, cada objeto tem a sua capacidade térmica. Só que eu posso ter capacidades térmicas iguais? Sim. Então, assim, ó, é uma característica do objeto, não é uma característica do material de que é feito o objeto. Entendeu? Só para você entender um pouco melhor. Se eu pegar 1 litro de água e 2 litros de água, eles têm a mesma capacidade térmica? Não. Mas eles têm o mesmo calor específico, porque são as mesmas substâncias. É a mesma água, né? 1 litro de água, 2 litros de água. Tem a mesma capacidade térmica? Não. Esse objeto tem uma capacidade térmica, esse objeto tem outra capacidade térmica. Mas o que eles têm em comum? Eles são do mesmo material, então eles têm o mesmo calor específico. Você pegou? Se ligou nisso aí? Beleza. Como é que a gente calcula isso então? Capacidade térmica tem 2 jeitos de calcular. Primeiro jeito, um jeito parecido com o segundo, e aí você tem que memorizar isso de alguma forma, tá? Não tem muito jeito de a gente fugir disso, mas, ó, isso aqui eu faço para diferenciar, tá? Eu falo que a capacidade térmica é um C maiúsculo e cortado no meio. O calor específico é um Czinho minúsculo, entendeu? Um Czinho minúsculo. Então, só para diferenciar, para que na hora de escrever você não sabe qual que é a diferença, eu coloco a capacidade térmica como sendo um C maiúsculo e ainda cortado no meio, tá? Então, como é que você calcula a capacidade térmica? Ora, o que a capacidade térmica é? Quantidade de energia que o cara consegue absorver, que o cara consegue armazenar, de acordo com uma certa variação de temperatura, né? Porque, cara, você está dando energia pro cara, você acha que o cara não vai mudar a temperatura? Ele vai absorver energia e não muda a temperatura, não acontece nada com ele? Podia ser se ele estivesse mudando de fase, mas não é esse o caso aqui, né? Então, se você fornece energia pro cara, ele vai absorver e vai mudar a temperatura dele, tá? Então, como é que seria a unidade de medida? Só ver aqui, né, cara? Capacidade térmica, né, é igual a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Quantidade de calor, caloria, variação de temperatura, graus Celsius. E ainda tem um outro jeito de a gente calcular, que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Não muda a unidade de medida. É legal você fazer isso aqui, cara. Ó, dá uma mexida aqui, coloca a unidade desse aqui, coloca a unidade desse aqui, vê o que você cancela com o que e vai, ó, sobrar isso aqui, tá? Vai sobrar isso aí. Então, capacidade térmica, a unidade de medida é caloria por grau Celsius. Gente, vocês pegaram tudo? Pegaram tudo? Próxima aula eu faço alguns exercícios com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mandem as dúvidas de vocês para mim, cara. Manda dúvida aí, não tem problema não. Eu quero conversar com vocês. Estou preocupado. Faz tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não se fala. Tá beleza? Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau.